Esther é descrita como uma mulher que possuía notável beleza, tanto que foi escolhida entre as mais formosas do reino. A Bíblia também enfatiza a bravura e a lealdade de Esther com o povo judeu. Sua história está registrada no livro do Antigo Testamento que traz o seu nome. Ela foi uma judia exilada na Pérsia, sendo órfã ela foi criada por seu primo Mardoqueu, e viveu durante o período de reinado de Assuero entre 486 e 465 a.C. Conheça tudo sobre essa incrível história logo após a vinheta. Certo dia o rei da Pérsia realizou uma festividade para o povo na fortaleza de Suzã. Enquanto ele dava um banquete para homens, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres na casa real. Em determinado momento, o rei Assuero mandou chamar Vasti, ordenando que ela entrasse em sua presença usando a coroa real. A rainha se recusou a cumprir tal ordem, muito provavelmente, implicava em alguma situação desonrosa a ela. Com a recusa da rainha, Assuero exonerou ela de seu cargo. Mais tarde, ele foi aconselhado a convocar as moças virgens e de boa aparência que havia em seu reino, e Esther estava entre essas jovens. Ela foi submetida a um tipo de tratamento de beleza durante 12 meses. Passado esse período, Esther foi levada por um dos eunucos à presença do rei. As jovens eram levadas ao rei e depois não retornavam mais a ele, exceto se o rei gostasse de alguma e a chamasse pelo nome. Isto foi o que aconteceu com Esther. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou favor e benevolência mais que as outras. Assim, Esther foi coroada rainha no lugar de Vasti. Foi feito um banquete pela coroação de Esther. Após se tornar rainha, Esther passou a viver no palácio em Suzã. Um importante príncipe do Império da Pérsia resolveu destruir todos os judeus que havia no reino de Assuero, porque Mardoqueu não se inclinava perante ele. Mardoqueu contou a Esther o terrível plano de genocídio que Amã iria executar, e lhe pediu para interceder perante o rei. A rainha Esther não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, pois isso significaria colocar sua própria vida em risco. Então Mardoqueu a fez perceber que Deus a colocou em uma posição em que pudesse agir em favor dos judeus. Até aquele momento o rei não sabia que Esther era de origem judaica, assim, ele não sabia que havia permitido o extermínio do povo de sua rainha. Diante da situação delicada, a rainha Esther conclamou todos os judeus a jejuarem durante 3 dias, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei. Após os 3 dias, Esther se aprontou com seus trajes reais e entrou no pátio interior da casa do rei. Em seu trono, ele viu Esther parada no pátio e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão em seu favor, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou o que ela queria, e disse-lhe que daria a ela até mesmo metade de seu reino. Esther, agindo com muita sabedoria apenas o convidou juntamente com Amã para participar de um banquete que ela havia preparado. Na ocasião do banquete, Esther solicitou permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte. No segundo banquete, Esther revelou para o rei que ela era uma judia, e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Ela contou que Amã era quem tinha tramado toda aquela maldade. O rei ficou muito furioso e deixou o banquete indo para o jardim. Amã, sabendo que a situação havia ficado extremamente complicada para ele, resolveu suplicar pela própria vida a Esther. Quando o rei retornou, encontrou Amã caído sobre o divã de Esther. Aquela foi uma violação de protocolo irreversível, pois o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha. Quando o rei exclamou essas palavras, logo os servos entenderam que aquele era o fim da linha para Amã. Amã foi então enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Esther conseguiu fazer com que um novo decreto autorizando os judeus a se defenderem fosse publicado.
Assim, os judeus passaram a ter o direito à legítima defesa. Como resultado disso, os judeus mataram seus inimigos e exterminaram a casa de Amã. Ao todo foram mortos mais de 75.000 inimigos que odiavam o povo judeu, porém eles não tocaram nos despojos de seus inimigos. Depois da batalha foi estabelecida a festa de Purim como uma celebração permanente em Israel. A história de Ester certamente nos leva a refletir sobre a soberania de Deus em cumprir os seus propósitos, bem como a importância de confiarmos em Deus, ainda que isto coloque em risco a nossa própria vida. Também devemos nos atentar para o fato de que devemos agir com sabedoria, sempre intercedendo a Deus para que Ele direcione as nossas ações. Essa foi a incrível história de Ester. Se você gostou, curta e compartilhe para ajudar o canal a crescer.